A paz do Senhor. Na lição de hoje veremos que a igreja é a única agência encarregada do reino de Deus na terra para levar as boas novas de salvação e que nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Bem-vindo, mais um resumo EBD para você que é novo por aqui. Sou a diaconisa Tânia Anjo, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando já na reta final das lições bíblicas da editora CPAD desse primeiro trimestre de 2021 com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 11, que tem o tema Compromissados com a evangelização. O texto áureo nos diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A verdade prática, ela nos diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A evangelização como prioridade, e tem que ser uma prioridade da igreja, a evangelização. A palavra evangelho é a junção de duas palavras gregas, euangelion, que significa eu, bom, angelion, mensagem, ou seja, boa mensagem, boas novas. Então, evangelho, que é uma palavra grega, ela significa boas novas, novidades. Proclamar o evangelho significa anunciar para alguém que algo bom aconteceu. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Só por meio do evangelho é que os seres humanos conhecem a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Não é certo, é um equívoco dizer que os anjos gostariam de pregar o evangelho, e às vezes até é usado isso. Irmão, você tem que pregar o evangelho porque os anjos queriam pregar o evangelho e você está tomando o lugar deles e não está fazendo nada. Não é verdade. A palavra de Deus nos diz que isso coube aos seres humanos, sim. Jesus deixou o ide para os seres humanos. As pessoas costumam usar esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler? Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministram estas coisas que agora vos foram anunciadas, porque eles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, não é que os anjos estejam querendo pregar o evangelho, como alguns costumam dizer, e nem poderiam, porque para pregar o evangelho você tem que ser templo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem. Então, como que os anjos pregariam o evangelho? Não há uma lógica nisso. Então, a verdade é que tanto o que ele está dizendo, que nós temos que ler o texto e o contexto, que as pessoas só leem um versículo isoladamente, pegam um pedacinho e fazem aquilo como uma verdade. Então, o que acontece é que ele está falando que os profetas, na antiguidade, no Antigo Testamento, todos queriam entender como se daria a vinda do Messias, o que seria isso. Então, ele vem falando que os anjos, eles queriam conhecer essa obra redentora, eles queriam entender, compreender o evangelho
e tudo que envolve a obra redentora de Cristo. Então, eles não estão querendo pregar o Evangelho, eles queriam pregar o Evangelho. Eles queriam entender, como também na Antiguidade, eles também queriam, no Antigo Testamento, e os profetas queriam entender como isso se daria. É isso que está falando o texto. Mas a questão de evangelizar, de pregar o Evangelho, o ID, é para nós, para todos aqueles que um dia o aceitaram como o único suficiente Salvador de suas almas. E é uma característica da igreja anunciar as boas novas. Aquele que recebe, ele quer proclamar, ele quer falar. É a mesma coisa quando você está no seu celular, que você recebe uma mensagem. Você nem sabe se é fake news ou não, mas você quer compartilhar, porque no seu entendimento é algo bom. O reino de Deus, por meio de nossa libertação do domínio do pecado. E também não é algo assim opcional. Às vezes as pessoas falam, isso não é para mim. Não, pregar o Evangelho é para todos. Não é para um grupo seleto da igreja, não é para um departamento seleto da igreja, é para toda a igreja. Aonde quer que você esteja, você tem a liberdade de pregar o Evangelho. Então, vem falando aqui que não é algo opcional, porque é para todos. Não quer dizer que você vai ser forçado, não é algo forçado, mas é algo que vai sair naturalmente de você, é algo que vai fluir naturalmente de você. Você está na fila de um banco, ali numa oportunidade você vai falar de Jesus. Você está em qualquer ambiente, na escola, faculdade, trabalho, qualquer coisa que você puder, na conversa, fala de Jesus. Começa a falar do plano da salvação. Aos poucos você vai falando. E é assim que tem que funcionar em nossas vidas. Não é só no dia específico que a igreja se reúne com aquele grupo seleto para fazer o evangelismo. Vamos nos encontrar ali na porta da igreja, vamos fazer o evangelismo no bairro. Não, é diariamente, todos os dias, você tem a liberdade de pregar o evangelho. Nos tempos antigos, havia um mensageiro que ficava de prontidão durante as guerras para observar quando a guerra quando se ganhava a guerra ou se perdia a guerra. Era esse mensageiro que iria levar as boas novas, as novidades. Esse mensageiro levaria essas boas novas. Aqui em Isaías 52, versículo 7, diz assim: quão suaves são os montes e os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, anunciar o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Nós somos os mensageiros que vai levar as boas novas, que há paz em Cristo Jesus. Então, esse mensageiro na antiguidade, ele levava o evangelho. Eu quero o evangelho, as boas novas, as novidades. Ele vinha anunciando, falando, porque quando alguém vem anunciar o nosso reino, o rei venceu, e o nosso Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele nos libertou, alguém perdeu. Então está mostrando, Satanás perdeu, o reino dele está derrotado, ele reina, Jesus Cristo reina. E é isso que nós devemos fazer como mensageiro do rei, levar as boas novas, falando que a vitória de um é a derrota de outro. Quem venceu? Jesus Cristo, e ele reina, ele venceu a morte. E na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo define que o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É poder de Deus para salvar. O tópico 2 vem falando: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui o autor Ezequias Soares, ele vem colocando qual é a nossa linha da nossa teologia, do nosso pensamento. E ele vem colocando aqui também, dizendo que existe os dois pensamentos, o calvinista e o arminiano. A visão, no caso o calvinismo, ele vem falando que a expiação, a morte da cruz, a morte de Cristo, o sacrifício dele foi somente para um grupo seleto de pessoas. O calvinismo, ele acredita dessa forma e pensa dessa forma, que Jesus não morreu por todos, mas somente para alguns eleitos.
né? E a expressão expiação limitada, que é o que está aqui na lição, é isso, significa que ele morreu por um número específico de pessoas, não foi por toda a humanidade. Quem defende a expiação limitada recorre a muitas passagens bíblicas que Cristo morreu por muitos e não por todos. Morreu por muitos, mas não por todos, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Quando o texto afirma que Cristo morreu pelo mundo ou por todos, isso quer dizer que Cristo morreu por todos os homens sem distinção. No entendimento deles, Cristo não teria expiado o pecado do homem, mas possibilitado uma provável expiação, dependendo da livre escolha do homem. Então, mas Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade. Então, nosso pensamento é a expiação ilimitada. É ilimitado o amor de Deus pela humanidade. Então, ao contrário dos calvinistas, os arminianos defendem que a expiação ilimitada, ou seja, Jesus Cristo morreu por todos. Jesus substituiu o pecador, ele foi substituto do pecador ali na cruz, ele expiou, ou seja, ele se reconciliou, ele pagou a dívida do homem. Então, o sacrifício de Cristo, a expiação de Cristo é ilimitado. Abra a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 2, que afirma isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, a nossa linha de pensamento é que a expiação de Cristo é ilimitada. Ele morreu por toda a humanidade. E a Bíblia, ela vem nos afirmando isso em vários textos. Por isso que Jesus mandou pregar o mundo inteiro a toda criatura. Se não fosse assim, ele não teria mandado a toda criatura, a todos os seres humanos, independente de cor, raça e etnia, pregar o evangelho, porque ele morreu por toda a humanidade. Aqui no terceiro tópico vem falando da evangelização local e transcultural. E é um ponto importante para nós, porque quando geralmente a revista das lições bíblicas traz algum tema relacionado à evangelização, já se programa para quando ao final da escola dominical sair para evangelizar. Mas isso não pode ficar somente, exclusivamente para um dia específico, assim como vai ser esse domingo nesse tema. Tem que ser uma coisa contínua e que envolva toda a igreja, né? Então nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Isso a Bíblia nos ensina. Em todos os lugares, no ônibus, no trem, no metrô, em qualquer ambiente que você esteja, enfim, você tem que estar pregando o evangelho. Não é pregar com eloquência, falando, não, é numa conversa você começa a falar de Jesus. Mas para isso você tem que ter, isso é importante, como é que eu vou falar de algo que eu não entendo, que eu não vivo? Eu tenho que ter a convicção da minha fé, da minha salvação. Primeiramente você tem que ser convicto. O que eu preciso para pregar o evangelho? Ser convicto da salvação. Ser convicto. Você acreditar realmente na sua salvação, essa fé viva e eficaz da palavra vai fazer efeito na outra pessoa que está ouvindo, porque o Espírito Santo vai te usar para falar das boas novas, mas você tem que ter a certeza do que está falando, ter convicção daquilo que está falando, você tem que ter firmeza do que você está falando. E não só isso, suas palavras também devem ser em conformidade com a sua vida, com o seu caráter, com as suas atitudes, né? Porque se você está pregando principalmente aonde você mora, o seu testemunho vai pesar muito, né? Pesa muito. Em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo do 14, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16, nos diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não deves as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Então ele vem falando aqui que a fé genuína, ela produz boas obras, mas somente a fé que é em Cristo é que salva. Então, aquilo que eu vivo, que eu entendo, que eu aprendi, que eu acredito, eu vivo ela também na prática. Então, não importa se o evangelismo é local, se é urbano, se é criativo, ou seja lá o nome que se dê ao tipo de evangelismo que está fazendo. Ele tem que abranger também as necessidades das carências humanas, tá? Isso é muito importante, porque muitas das vezes alguém vem à igreja, procura algum membro da igreja, porque a pessoa não sabe que existe um departamento A, departamento de ação social, departamento, todas essas divisões que existem na igreja. Ela vem buscando o alimento físico, tá sem o gás em casa, a parte social que o governo não faz, a igreja tem que fazer. Para isso nós fomos chamados. E aí, mas ela não é crente, então não vou dar uma cesta básica. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste, tá bom? Isso é muito triste. Então, é através das atitudes, disso que você ganha a pessoa para Jesus. O quilo de alimento, uma cesta básica que está dando, vai falar, é muito mais do que qualquer coisa, do que você ficar falando, vai em paz, Jesus te abençoe, e você não ajudar com mantimento. E é isso que Tiago está falando. Falar é fácil, vivenciar que é a questão, porque isso grita aos ouvidos do mundo as nossas atitudes, nosso comportamento. E isso os apóstolos, nós lemos isso no livro de Atos. Vamos abrir lá em Atos capítulo 2. No livro de Atos, eles nos ensinam, porque eles praticavam isso, eles praticavam isso, que é Atos capítulo 2, versículo 43 e 45, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. É lógico que ninguém vai sair vendendo suas casas hoje em dia, né? Ninguém vai fazer isso, mas tinha tudo em comum, repartiam. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e tem pessoas do nosso lado que estão passando dificuldade, mas ninguém está percebendo, ninguém está observando isso. Então nós temos que estar atentos a isso. Não é só dentro da igreja, mas para fora, principalmente, estar atento no seu bairro. Quais são as necessidades local? Vamos começar no local, no meu bairro, onde a minha igreja está inserida, a igreja Templo, tá? Quais são as necessidades locais? Vamos parar, vamos analisar o que está precisando. Qual é a comunidade que dentro de um bairro tem sempre um grupo, um pedaço, uma rua, pessoas que estão passando alguma dificuldade, alguma área social que possa agir ali, que você possa alguém agir, intervir, levar um doente a um hospital ou marcar uma consulta para aquela pessoa que não está podendo sair de casa, um cadeirante e as tantas outras coisas. Isso a igreja foi chamada. Para isso foi chamada. E é nisso que o evangelho chega. Através de você, da vida de vocês. Então como é que está o evangelismo na sua igreja? O evangelismo vai ser aquela coisa que geralmente acontece? Somente distribuir os folhetos. Não basta só distribuir os folhetos. Tem que se falar. Tem que se falar. Tem que se falar de Jesus. É só Jesus? Não, não basta falar. Não. Você tem que tentar se aproximar. Se cada um tentar se aproximar onde está, a coisa tomaria um rumo diferente. A igreja cresce quando se está ganhando almas para Jesus. O missionário William Carey disse: a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. O que é fossilizar? É aquilo que acontece quando alguém está pesquisando, algum arqueólogo acha um fóssil de um animal pré-histórico, está fossilizado, está parado, está inerte. Então a igreja que não evangeliza, ela para, ela fica inerte. São sempre, entre anos e sai anos, são as mesmas pessoas, né? Não cresce, ela não tem só o que acontece muitas das vezes é uma rotatividade de cristão, né? A pessoa que está aqui nessa igreja não está satisfeita por algum motivo, sai daqui e vai para lá. A de lá vem para cá. Então fica aquela troca de cadeiras, de bancos, né? Vamos falar assim, de igreja para igreja, mas almas em si não. Às vezes a pessoa convida a outra, a pessoa vai, aceita Jesus.
pega o nome e telefone e fica nisso. Não há uma continuidade. Próxima lição vai falar sobre discipulado, né? Então, tem que ter uma continuidade, tem que dar uma atenção àquela pessoa nova convertida. Tudo é diferente, ela vai ser bombardeada. Quando sair da porta para fora da igreja que ela acabou de aceitar Jesus, ela vai começar a ser bombardeada e dúvidas, e o espírito maligno vai começar a atuar contra a vida daquela pessoa. Então, tem que estar carregando no colo, sim, essa pessoa. E se faz necessário esse trabalho, se faz necessário, a atenção maior é muito mais do que um número, são vidas. São vidas. O missionário Ralph Winter disse: evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde não está. Acho que todos já conhecem aquela frase, desde que eu me converti há 27 anos, sempre escutei isso, que missões se faz com os joelhos que oram, com as mãos o que dão, com os pés que vão e com as igrejas que os enviam. Todos já ouvimos isso, né? Porque como é que eu posso ajudar com missões, por exemplo? Eu posso orar por elas, sim, mas missões não é só orar. Missões é muito mais do que você só estar intercedendo. Financeiramente se faz muito necessário, né? E o William Carey, que é da nossa era, ele trabalhou na Índia como missionário ali, um homem muito simples, que ganhou muitas pessoas ali para Jesus. E ele disse uma frase também muito importantíssima: a Índia é uma mina de ouro. Eu vou descer e cavar, mas vocês devem segurar a corda. E esse é o problema, que muitas vezes se enviaram, hoje é quase a gente não ouve. Hoje em dia tá uma bagunça, porque todo mundo tem título de missionário ou missionária. Missionário então tem de monte. Todo mundo é missionário, mas ninguém exerce o trabalho realmente, de pregar o evangelho às outras nações, né? Então estão de casa em casa. Mas esse missionário William Carey, ele falou uma grande verdade. No caso dele, que estava na Índia, a Índia é uma mina de ouro. Quer dizer, existem muitas almas para ser ganha. Eu vou descer e cavar, mas vocês devem segurar as cordas. Ou seja, se a igreja envia um missionário, ela tem que estar segurando as cordas que ele está descendo para cavar. O que significa isso? Recursos. A igreja, nós estamos orando, mas tem que enviar recursos, porque o missionário está saindo do seu país para um outro país. Alguns vão preparados, outros também não vão, e isso é uma grande falha, porque tem que haver um preparo. A gente sai daqui do Brasil para um outro país, eu não vou levar o Brasil para lá, eu não vou levar a minha cultura para lá, eu vou levar Cristo, eu vou falar de Cristo, eu não vou falar de samba, nem de pagode, nem de funk, eu vou falar de Cristo, nem de usos e costumes, eu vou falar de Cristo. É isso que tem que ser ensinado, falar de Jesus. Mas só que quando esse missionário está indo para lá, a igreja tem que enviar recursos. Porque não se faz nada em nenhum lugar do mundo sem recurso. Então, se a igreja envia um missionário, eles têm que estar enviando a parte financeira para esse missionário se manter. Muitas vezes ele e sua família, que nem sempre eles estão sozinhos, eles estão acompanhados das suas esposas ou dos seus filhos, e ali estão arriscando as suas vidas por amor ao evangelho, levando o evangelho. E a igreja tem que dar essa assistência. E essa frase do missionário William Carey, para mim, falou muito ao meu coração, porque é uma grande realidade. Hoje nós não vemos muitos assim, missionários mesmo, que nós nem sabemos mais identificar realmente, porque virou uma bagunça. Todo mundo quer título, mas ninguém quer exercer o título que está levando por aí. Missionária, não, é muito sério isso, pessoas estão morrendo, verdadeiros missionários estão morrendo em países aí, então tem que se atentar a isso, e muitas das vezes se tira o segundo domingo, muitas igrejas nem estão fazendo mais, mas é lamentável, segundo domingo do mês, culto de missões, tá, mas esse culto de missões as pessoas se preocupam com uma dança típica, com não sei o que, mas levar a realidade nua e crua não se leva. O culto é para puxar as pessoas o entendimento, a necessidade, a carência, a urgência da janela que está aí, 10/40, de pregar o evangelho em países que não conseguem nem sequer levar uma Bíblia.
Isso ainda é real em nossos tempos. Eu me recordo que quando eu me converti, quando a igreja tinha o culto de missões, não era nem o culto, começava de manhã e até à noite, era uma coisa assim, e vinha os missionários vinham da África e traziam alguns de lá que se convertiam. Nossa, era um momento espetacular, nós ficávamos ali atentos e falando todas as dificuldades. Eles não vinham trazendo só, ganhei tantos para Jesus, não, eles vinham trazendo as dificuldades, principalmente para nos alertar, abrir nossa mente para as necessidades que eles passavam naqueles determinados países. Então, de alguma forma, a igreja deve mantê-los, porque se gasta tanto com festas, irmãos, se gasta tanto com festividades, se preocupa tanto com cor de roupa, porque essa cor não gosta, esse modelo não gosta, esse modelo engorda, e as almas estão perecendo. Então tem que se enviar recursos também. Uma igreja que não evangeliza, não envia missionário, não evangeliza, vamos botar assim, na parte urbana da sua cidade, do seu bairro, ela não está cumprindo o ID do Senhor. João 4, versículo 35, João 4, versículo 35 ao 38 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galadão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, cada um faz um pouquinho, mas os campos estão brancos, almas estão perecendo e a igreja precisa urgentemente evangelizar. Então, tanto no trabalho evangelístico como missões devem trabalhar juntos com a área social. Tanto evangelismo, tem departamento do evangelismo, departamento de missões, vários departamentos, né? Porque o mundo não entende que isso não pode ser uma coisa como uma repartição pública tão complicada. Todos têm que trabalhar juntos. A pessoa que está evangelizando foi numa casa, viu a necessidade. Olha, irmão, precisa de uma cesta e tal. Não aceitou Jesus. Não tem esse negócio, você aceitou, deixa eu... Ajuda, irmão. Ajuda. Precisa disso. Então não adianta depois querer criticar determinadas igrejas que fazem o que você não faz. Você não pode falar de uma igreja que está fazendo se a sua não faz. Então aí não pode haver essa divisão, né? Essa repartição pública cheia de burocracias. Preciso de uma cesta básica para doar para uma moradora do bairro. Mas tem que falar com A. Não, se não falar com A, não, só fulano. Não, tem que ver. Nossa, gente, não pode ser dessa forma, não pode ser dessa maneira, isso tem que ser mudado em nosso meio. Nós temos que mirar no exemplo que Jesus deixou para evangelizar. Ele nos deu um exemplo muito simples de evangelização que a gente poderia se espelhar, que é aquele diálogo que ele tem com a mulher samaritana em João capítulo 4 também, versículo do 6 ao 30, em que ele começa ali o diálogo com a samaritana. Nós sabemos que havia um conflito entre os samaritanos, né? Porque um conflito ético e religioso, que no passado, através dos assírios, que misturaram o povo de Israel com outros povos, e essa mistura saiu os samaritanos. Então, os legítimos filhos de Israel, eles não aceitam os samaritanos, por achar que eles não são uma raça pura, não são um povo puro, porque houve uma mistura. Então, o ato de Jesus já se aproximar ali, de conversar, ele já derruba essas barreiras, né, de exclusão social e religiosa, de preconceito. Então, nós, como fomos falar de Jesus, levar as boas novas como mensageiros do rei, nós temos que nos despir de preconceitos, de qualquer coisa, para falar
do Evangelho. E isso ele faz muito bem, deixou esse exemplo para nós, que ele vai... Existe algo também cultural, que os homens, quando queriam se aproximar das mulheres, eles iam até o poço. E ela estava indo buscar água meio-dia, porque ela não podia ir buscar 6 da manhã, porque era um costume das mulheres buscarem água de logo cedo, pelas 6 da manhã, mas por causa dela ser uma samaritana e saber que ela poderia ser hostilizada, ela ia meio-dia quando não tinha mais ninguém. E ali chega um homem, quem? Jesus, e começa a fazer o quê? Puxar uma conversa. Puxa uma conversa, e ela ali desconfiada, ali, né? Você vai lendo, você vai vendo que ela tá... Ele chega pra ela e fala, dá-me de beber. Pedindo água pra mim, né? Então começa ali um diálogo ali que é muito bonito e muito interessante, de inteligência, uma conversa casual, uma coisa simples. E aí ele começa a puxar, e na conversa é uma estratégia, puxa uma conversa. Aí depois no versículo 10 você vai vendo que Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então ele deixou ela interessada no assunto, né? Deixou ela interessada no assunto e vai indo. Aí já no versículo 26 você vai ver que Deus é Espírito e importa que os que adorem, adorem Espírito. Ele vai ensinando ela. Vamos chegar no versículo. Mas olha, fala que tem que adorar no templo, outros falam que tem que adorar no monte. Ela entendia. Ela era samaritana, mas ela conhecia. Ela conhecia a lei, ela conhecia a palavra, ela conhecia. Você vê pela conversa dela que ela entendia do que estava falando. Ele não acusa porque ela teve não sei quantos maridos, não vai com acusações, olha, você tem que se converter. Não, vai puxando a consciência dela, conversando um diálogo saudável, né? Então ele vai respondendo a ela no diálogo ali gostoso, as respostas, tirando as dúvidas dela, e ele se revela como Messias a ela. É um diálogo assim muito livre, sem julgamentos, né? E ele se revela ela como Messias. Então essa mulher, além de reconhecê-lo como Cristo, né, aquele que foi enviado, saiu anunciando também ao Messias tão esperado que havia chegado. Então, quando você prega o Evangelho, ou você recebeu, você tem essa vontade de compartilhar, que foi automático na vida dessa mulher. Automaticamente ela já saiu dali evangelizando. Então, é um diálogo saudável. Então, ele vai conversando. Então, não é só entregar um folheto. Não basta só entregar um folheto. As pessoas acham que é. Mas não é só entregar um folheto. Vai muito mais além. Tem que conversar, se aproximar. Porque Cristo, Deus, é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Você vê, quando a gente lê também lá, o que aconteceu em Atos, é que ele se aproxima. O Espírito Santo levou ele até onde estava um eunuco lendo. E ele não está entendendo, né? Ele não está entendendo o que ele está lendo. Ele não compreende do que se trata. Ele estava lendo ali, o que está falando aqui? Eu não estou entendendo. Como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? É através, porque o que liberta é a palavra. Conforme você vai falando, aquilo liberta a pessoa, porque vem tirando a incredulidade, os olhos se abrem. Né? E que foi o que aconteceu também com a mulher samaritana, automaticamente saiu dali já evangelizando. Então nós temos que estar despidos de qualquer preconceito e de querer mudar as pessoas. Quem muda é o Espírito Santo de Deus, e até aquele que vai fazer a obra evangelizadora, missões transculturais, que vai para outro país, a mesma coisa. E há necessidade de um preparo, sim. Ok? Deus pode usar você falando numa língua local, mesmo que você não saiba, que até o autor colocou aqui, Ezequiel Soares, o pastor Ezequiel Soares colocou a xenolária, que é a língua que você, através você sendo cheio do Espírito Santo, você pode falar uma língua daquele povo sem você nunca ter aprendido e pregar o Evangelho? Sim, pode, mas se houver um preparo, se a igreja preparar essa pessoa com curso, com uma língua, né? Há essa necessidade que nós possamos estar evangelizando, e não é somente para um grupo determinado de um departamento X, mas para toda a igreja. Toda a igreja pode pregar o Evangelho, as boas novas de salvação.
Nós vivemos numa época em que as pessoas não se comprometem mais umas com as outras. E a notícia de ontem, hoje já é outra, está tudo muito rápido por causa da tecnologia. Nós estamos conectados por telas, mas distantes um dos outros, né? Então essa lição ela é um alerta para nossos dias, que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela é para sempre, ela permanece para sempre. Aleluia. Deus abençoe a tua semana, que você possa, no decorrer desses dias, estar falando de Jesus, ensinar que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Ele é o nosso Redentor, ele venceu a morte. Em nome de Jesus, pregue o Evangelho tempo e fora de tempo. E se o Senhor que assim permitir, se Ele não voltar, estaremos aqui novamente no próximo vídeo com mais um Resumo EBD.